Em nossa família, aliás, tem alguns biógrafos falam erroneamente que Chico Xavier começou essa tarefa da consolação em Uberaba. Não, isso não é verdade. Desde o início da tarefa dele em Pedro Leopoldo, em 1927, esta tarefa da consolação era presente. Por exemplo, nós da nossa família tínhamos uma tia, no meu caso, tia tataravó, tia bisavó da minha mãe, Margarida Soares, que havia desencarnado em 1915 numa fazenda da cidade de Santa Luzia, tendo sofrido uma queda de um cavalo, que logo depois, em 1927, foi dos primeiros espíritos que Chico Xavier recebeu e passou a consolar toda a família Machado de Pedro Leopoldo. Minha avó Carmen, os irmãos dela, mais velhos que ela, meu tio-avô Zeca, minha tia-avó Adélia, Nair, meu tio-avô Walter, ela mandava mensagens. Depois nós tiramos o aspecto particular dessas mensagens e fizemos um livro pela União Espírita Mineira com as indicações do espírito de Margarida Soares. Outra que recebeu de Chico essa bênção foi minha tia-avó Adélia Machado de Figueiredo. Ela era 10 anos mais velha que Chico, tinha nascido no dia 11 de abril de 1900 e já era espírita quando Chico era criança em Pedro Leopoldo. E ela passa pela provação, tinha uma grande sintonia com Chico, embora ela fosse de Pedro Leopoldo, ela já era casada e residia em Belo Horizonte, então ela mantinha correspondência semanal com Chico, desde os idos de 1927, e eles trocavam impressões e tal. As cartas são lindíssimas, as cartas do Chico Xavier para ela. Nós temos muito bem preservadas essas cartas. E em 1941 ela passa pela provação mais difícil da sua vida. O seu filho mais novo, William Machado de Figueiredo, com 18 anos apenas, ele estava servindo o exército, naquela época chamava-se tiro de guerra, e num dos treinamentos ele pisou num parafuso enferrujado e aquilo gerou uma gangrena no corpo dele. A princípio, jovem, achando que aquilo não era nada, não quis tratar, continuou o treinamento militar, só que infeccionou o pé e do pé foi subindo pela perna. E ele foi, então, sendo, em 1941 não existia ainda a penicilina, então se a pessoa fosse acometida por uma infecção generalizada, praticamente ou tinha que amputar os membros ou desencarnar mesmo, não tinha hipótese. E ali ele passou um longo sofrimento, de 8 meses em Pedro Leopoldo, até desencarnar. Minha mãe, menina, ela se lembra, ele era primo de minha mãe, e minha mãe contava-me que ele cheirava tão mal, que a casa da tia Adélia ficou totalmente tomada daquele mau cheiro. E o Chico ia, visitava, dava todo o apoio, não é? Mas ele não teve jeito, ele desencarnou. Logo depois que desencarna, ele começa a escrever, no mesmo ano da sua desencarnação, para a tia Adélia. Depois nós unimos, ao longo dos anos, ele escreveu 33 mensagens através do Chico. E nós usamos uma das expressões dele, que ele fala com ela assim: mamãe, eu sou o seu bastão de arrimo. E nós tiramos essa expressão e criamos, com a orientação do Chico, o primeiro livro que publicamos pela União Espírita Mineira de sua psicografia, que é justamente o Bastão de Arrimo, publicado em 1º de dezembro de 84. Quando a gente estava organizando o livro, a tia Adélia guardou tudo que se referia ao filho, as cartas do Chico, os cartões do Chico, porque, olha só, o Chico não se limitava
a receber as mensagens do William. Ele ia, olha só, um homem ocupado como ele, tendo todas as tarefas que vocês hão de imaginar que eram imensas no campo do espiritismo e também no campo profissional, né? Porque o Chico foi um funcionário exemplar do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo, e depois transferido para Uberaba até se aposentar. E ali ele ia em Pedro Leopoldo ao túmulo do William, colhia as flores que estavam ali no túmulo do William, secava as flores e com as flores secas ele fazia manualmente os cartões. E através desses cartões ele mandava notícias do William no mundo espiritual para a tia Adélia. Então vejam a delicadeza desse homem com a dor de uma mãe que viu o filho mais, vamos dizer assim, não vou dizer preferido, mas o mais ligado, não é, a ela. Depois, conversando com Chico, aliás, antes de publicar o livro, a tia Adélia desencarnou. Então ela desencarnou em 82, poucos dias depois ela escreveu através do Chico e nós estávamos presentes lá no Grupo Espírita da Prece. E a mensagem dela integra, então, é a última mensagem desse livro, né? E aí é muito bonito, porque ela vai nos relatar o reencontro com o filho amado. E a gente tem a noção de como tudo é muito passageiro, todas as dores aqui passam, e nós todos somos destinados à alegria do reencontro, à superação de todo sofrimento, à superação de toda dor. E essa mensagem, para mim, foi das mais lindas que eu presenciei. Era minha tia-avó muito ligada, a gente tem uma emoção especial. Mas aí, conversando com o Chico sobre o caso, porque o caso dela foi um caso muito complexo, não é? Ela sofreu muito, se mudou para Pedro Leopoldo, levando o filho para ser tratado perto do Chico. E o Dr. Bezerra dava orientações, mas não teve jeito, ele desencarnou. Aí o Chico vai me contar o que nós aqui no mundo não temos condição de saber, as razões do passado. E aí ele vai me contar o drama do passado, que em vidas anteriores ela era uma dama francesa, casada com um senhor muito mais velho que ela, um senhor de grandes posses, e acontece que ela se enamora de um rapaz e se apaixona por ele. E o Chico vai me dizer que esse rapaz era o William, o filho desta encarnação. E ela, naquela época, junto, por inspiração do jovem rapaz com quem ela estava se relacionando amorosamente, sem que o marido soubesse, não é? Ela resolve envenenar o marido. Quer dizer, por orientação do William, em outra vida. Mas tinha que ser um veneno que não fosse descoberto, que fosse ministrado muito aos pouquinhos, para que o Senhor viesse a óbito sem levantar suspeitas na corte francesa. E foi o que aconteceu. Ele foi minando a sua saúde, pouco a pouco. Aquele veneno foi corroendo ele por dentro. Ele veio a óbito. E os dois, então, puderam se consorciar naquela ocasião, sem que o crime que houvessem cometido fosse descoberto pelas autoridades policiais e pela justiça francesa da época. Um grande ensinamento, não é? E realmente nós não temos condição de aquilatar a sabedoria infinita de Deus, que nos dá exatamente a chance de passar pela dor terrestre, resgatando os nossos desvios de antanho.